Bom dia, Deus! Sou Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra e nos protege de todo o mal e das mentiras. Amém? Confie em Deus, o único digno de adoração, e sairá bem. Vamos continuar. 2 Reis, capítulo 4, versículo 34. E subiu a cana, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aqui ele pediu alimento à mulher, ela deu, não tinha nada, e cuidava deles o tempo todo. Fez uma casa para ele ficar morando no quartinho quando viesse à cidade, e perguntou o que queria. Ela disse que não queria nada, mas era estéril, e Deus deu um filho, e o filho faleceu, e ela perguntou por que fizesse esse mal, e agora ele está mostrando o bem que ela fez. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte à outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos, então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma pedra brava, uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colocíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo. E já não há mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Veja o poder da multiplicação. E um homem veio de Baal Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Milagre da multiplicação. Então os pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Você lembra de hoje, em 2025, como é que o pobre se alimenta? O pobre ganha, ainda tem R$600 de auxílio, e ainda consegue passar o mês. A gente com o salário mais ou menos, você vê que ainda se aperta. Imagine esse pouco. Aí entra aqui a palavra de Deus. Deus os alimenta. Capítulo 5. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso.
E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. Veja aqui, os leprosos daquela época eram tirados do arraial, mas veja que autoridades, mesmo leprosa, permaneciam. É por isso que muitas autoridades hoje ainda são diferenciadas do ser humano, que não era para ser assim. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. E disse: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na tua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Veja, Naamã, por ser chefe de exército, ele queria ser tratado diferente. E o povo de Deus não é assim. Todo mundo é tratado por igual. Dá glória a quem tem glória. E aí ficam curados. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que há em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção no teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Veja, ele foi curado, se converteu ao Senhor, mas muitos são e não convertem. Sigam a Deus, abandonem a mentira
Recebam todos o pão da vida, sejam abençoados.